Olá, estamos começando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E ainda gravando este programa durante o clima da 36ª Feira do Livro de Passo Fundo, eu trouxe aqui para conversar comigo um escritor que lançou aí um livro na Feira do Livro aqui de Passo Fundo, um livro chamado Meteoro Pérola. Hoje eu vou conversar com o escritor Eduardo Paulos. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, Eduardo. Ótimo, amigo. Prazer estar aqui com você. Olha, pelo convite. Eu conheci o Eduardo aí, né, transitando pela feira. Meio perdido. E ele estava com o seu livro ali, né, de poesia. Me chamou a atenção, em primeiro lugar, o formato dele, que é o formato pocket, né? Eu acho que é um formato de bolso. De bolso, que aliás que é um formato que eu tenho muita paixão por esse formato. Formatinho, me permita dizer assim. Bom. Sabe que a minha vida de escritor, de leitor também, principalmente, começou lendo livros nesse tamanho aqui. Fácil de levar, né, por tudo. Isso é um formato bem agradável de você segurar, né? Fácil de você levar para qualquer lugar. Uhum. E quando eu era criança, na década de 80, existiam aqueles livros que eram chamados de bolsilivros, os primeiros formatinhos do Brasil. Sabia. Não sabia? Na década de 80, eles fizeram muito sucesso. Então, o que me chamou a atenção em primeiro lugar foi essa edição legal aqui que saiu o livro, foi uma edição bem carismática, digamos assim, né? Sim. Esse formato foi escolhido de propósito, assim, ou é para levar no bolso mesmo, porque você faz viagens, né? Eu tenho uma pochete que eu carrego comigo sempre, que ela tem exatamente o formato desse livro. O tamanho dela é exatamente o formato desse livro. Então eu medi a pochete e aí eu medi o livro depois disso. E também foi mais ou menos o que meu dinheiro poderia pagar, né? São as 1000 edições que saíram, na qual eu preciso vender. Que era exatamente esse tamanho, né? 10 e pouco por 17. Então é um livro de bolso, eu estou dizendo que ele cabe no seu bolso e cabe na sua mente também. Cabe no bolso, cabe na mente e cabe no coração. Cabe no coração, dá para levar para qualquer lugar, para a praia, para o metrô, vai para balada, vai na área de fumantes, quer dar uma desopilada, você vai puxar esse livro do bolso e vai ler, ou vai recitar uma poesia, dependendo do estado que você tiver, né? Além de ser poeta, você também é um viajante, né? Você viajou por vários lugares do Rio Grande do Sul à Bahia. Eu tô indo em escala. Daqui a pouco eu vou subindo mais, quero chegar até lá no Caribe, talvez, através desse livro, vendendo ele ou não. Mas eu sou um viajante, comecei a viajar ali com 16 anos, eu lembro que minha primeira viagem foi para o Balneário Camboriú. Fui fazer um curso de discotecagem lá. A cena de música eletrônica em Passo Fundo estava efervescente, eu queria ser DJ, tinha aí mais 2 amigos, e a gente pegou e se largou para o Balneário Camboriú. Eu achei que eu ia viver lá para sempre, mas deu 3 meses, acabou o dinheiro, eu voltei com o rabo de 3 pernas aqui, né? A minha mamãe querida falava assim, filho, se você vai viajar, você precisa se sustentar, né? Então, eu voltei, desenvolvi alguns métodos de me sustentar, queria vender coisa na rua, queria vender aconselhamento de mapa astrológico, eu fui desenvolvendo vários meios de me sustentar durante essas viagens e com 17 acabei indo para São Paulo. E aí São Paulo foi meio que a minha redenção, né? Lá é uma cidade que você chega, que se em 3 meses você não se adapta, São Paulo te expurga, e em 1 semana eu já estava adaptado, né? 3 empregos, estudando em 2 lugares ao mesmo tempo, vivendo a vida de discotecador na noite, então eu aprendi muita coisa ali, né? Foram 10 anos. Foi um sujeito que saiu de casa e foi se virar. Eu saí muito cedo de casa. Eu saí muito cedo de casa, mas eu já não tinha porta de casa, da rua. A minha mãe tinha um mercadinho de rua ali na 15 de novembro, que durou 25 anos, mercadinho da 15. Se você não ouviu, alguém já sabe que dessa história, né? Uma fruteira. E ali eu não tinha limite, né? Algum limite. Então eu estava na rua o tempo todo, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Às vezes chegava 10 horas da noite, eu não estava dentro de casa ainda. E minha mãe ficava, tá na rua. Então, onde é que tá esse guri? Onde é que tá esse guri, né? Tava ensaiando a vida para depois escrever poesia. Tava vivenciando para escrever essa coisa aí, né? Vivenciando, que o livro é mais ou menos isso, né? Minha vida, minha vivência. Ele é baseado nas tuas vivências, né? Então, só para deixar bem claro para o público, você viajou por vários lugares, mas você
retorna a Passo Fundo para fazer esse lançamento do livro, porque você é de Passo Fundo, né? Você nasceu aqui também, né? Eu sou um Passo Fundense, nasci no dia 20 de setembro. Eu fui para o CTG até os 15 anos de idade, obrigatoriamente. Rodeio. E ontem, muito engraçado, o menino me perguntou na entrevista da Zero Hora, ela falou assim, mas me explica assim, né? Eu vejo que você é um cara desconstruído e tal. Eu falei, amiga, eu botei brinco com 13 anos de idade, e aí eu fui entrar no rodeio, o seu Neri olhou pra mim e falou assim, aqui não entra pessoa de brinco. Hoje, graças, né, à nossa evolução pessoal gauchesca, já tem pessoas trans de brinco dançando dentro do CTG, né? Hoje estamos muito mais avançados dentro dessa militância gauchesca, né, desse tradicionalismo. Mas eu fui sim um menino gaúcho criado nos moldes gaúchos por ter nascido nessa data, que é, né, tão dúbia, tem tantas histórias. Influenciado por essa estrela, gente. Aí vem outra entrevista para falar só dessa data, né? Quando você sai aqui de Passo Fundo, vai viver essas experiências em outros lugares, você já era poeta ou você foi se tornando poeta? Como é que começa essa vivência da poesia na tua vida? Eu acho que começa no pré ali, quando eu me apaixonei pela minha primeira namoradinha, que era Stephanie Santana, e eu cheguei em casa chorando, e esse sofrimento já é a poesia para mim, que poesia é sofrimento, eu acho, né? Talvez, não tenho certeza disso, pode ser eu digo o que eu acho, mas quando a gente começa a sofrer e querer explicar qualquer sentimento, eu acho que a gente já está poetizando alguma coisa. E ali eu escrevi num caderno lá, eu falei, eu estou apaixonado por uma menina tal. É um grande romântico, né, que a gente vai deixando de ser ao longo da vida, depois fica mais endurecido, né. Esse livro também tem bastante desilusão amorosa e romance. Mas ali eu comecei a querer explicar algum sentimento e romantizar. E aí o poeta... É porque é difícil se autodeclarar poeta, né, Aleixo? Eu acho que... Talvez aquilo que você se autodeclara é aquilo que você não está sendo. Espero que alguém chegue para mim e diga, você é poeta. Eu digo, então eu sou poeta. É meio que assim, né? O artista, ele se reconhece na palavra do outro, talvez. Pelo olhar do outro. Eu diria que o outro, ele fala, né, sobre a arte que está sendo feita e o artista se reconhece. E aí você se autoconfirma, né? É muito louco isso, que... Você se autoconfirma na palavra do outro. Todo artista ele é meio inseguro, né? Ele cria, tá aqui meu livro, eu fico... não tá. Mas escreveu um livro de poesia, é poeta. Pronto, não estou lhe confirmando. Exatamente, é que nem eu digo na cena de discotecagem. Tem a pessoa que quer ser DJ. Aí a pessoa, eu quero ser DJ. Aí gravou o set, tirou foto, escreveu um release, criou o SoundCloud. Pronto, sou DJ. Nossa, você não passou... o período ali, tudo certo, não estou julgando a pessoa, mas tem um lugar artístico de desenvolvimento que é a mesma coisa agora que eu estou falando. Eu não me sinto escritor e poeta exatamente só porque eu escrevi um livro. Eu preciso ter essa vivência agora para daqui uns 2, 3 anos dizer, não, realmente, no segundo livro eu vou dizer, não, agora eu sou escritor, agora eu sou poeta. Sabe? Mas geralmente, essa experiência pela qual tu está passando é bastante comum em quase todos os escritores. Porque tu publica o primeiro livro meio que na intuição, só vai, né? Mas tu tem que dar aquele largado, aquela largada para tu conseguir depois, então, ir depurando o teu estilo, a tua prática, a tua técnica, criando a tua própria voz, para tu ir amadurecendo. Que eu acho que não deve ser diferente da questão de ser DJ, né? Porque tu começa em algum lugar, tu tem que começar em algum lugar. Desenvolvimento artístico, praticamente. Você vai se desenvolver, vai dar um jeito de se desenvolver. E eu acho que a questão brasileira dentro disso, a gente não tem ensino sobre muita coisa. A gente faz aprendendo. A gente faz aprendendo. O brasileiro é isso, né? A gente começa um negócio sem estudar e depois que o negócio está desenvolvendo, a gente vai aprendendo como que faz, como que se desenvolve. E não foi diferente na discotecagem, não vai ser diferente sendo poeta. Eu estou escrevendo um livro para ir na minha primeira feira do livro, sabe? Como participar integralmente de uma feira do livro. Antigamente na Jornadinha e tal, né? Com o Fagundes dos Reis, que eu chamo de Fagundão, porque é o meu colégio de coração.
A gente ia nas jornadas e ficava lá uma semana, andando para lá e para cá, mas não tinha o interesse. Então, é exatamente isso. A gente desenvolve depois de feito e é assim que a gente faz as coisas aqui. Não sei se tu faz assim também. É interessante, assim, que muitas vezes essa questão, esse girar de chave, né, o interesse pela literatura ou qualquer outra forma de arte, ele acontece de uma maneira muito misteriosa, porque algumas pessoas vão ser tocadas e outras não. E tudo bem, né? Porque ninguém tem que ser igual a todo mundo também, né? Mas, como você falou ali, você teve essa frequência, né, nas jornadas literárias e talvez isso não tenha te despertado o sentimento de querer ser poeta tanto quanto as viagens que você fez. Exatamente. Bela síntese. Né? Que às vezes foi num lugar totalmente inusitado que surgiu esse desejo de você colocar aquilo em forma de poesia. Posso te contar o lugar inusitado, tão quanto inusitado foi? Pode. Eu já estava em São Paulo ali. Eu já tinha ido e voltado para São Paulo algumas vezes. Tinha ido morar em São Paulo, fui morar em Porto Alegre, daí fui para Curitiba, aí eu voltei para São Paulo, estourou a pandemia, de Curitiba eu fui para São Paulo, estourou a pandemia em São Paulo. Eu estava em Mauá, interior de São Paulo, ali do ABC Paulista. Estava trabalhando de mecânico de bicicleta, numa bicicletaria da periferia. Eu estava, assim, ferrado. E aí eu tive a oportunidade de morar em Pirituba, com um amigo meu que estava também ferrado de pandemia. Eu, ele e o filho dele, o Caio e o Caetano. E contando a história de como eu cheguei a escrever esse livro, tá? Vou chegar lá na Bahia agora, fazer esse link. Pandemia, Tinder. Baixei o Tinder, conheci uma mana muito foda de São Paulo, produtora, assim, produtora, mega produtora, me ensinou muito, o nome dela é Mafalda. E a gente estava na rua, embaixo do Copan, passando um dia, em meio à pandemia, ali no finalzinho já, a gente encontrou Tata Guarino, que é um fotógrafo maravilhoso, paulistano, uma gay paulista, assim, maravilhosa, esplendorosa. A gente está abrindo um bar lá em Barra Grande, um bar chamado Manada. É Manada? É Manada de boi, de coisa? Vamos lá que a gente precisa de um DJ. Eu olhei para a Mafalda olhou para mim e falei, vou aí, meu bem, vou aí, vamos, então vamos. Falou, vou contatar lá, vou te mandar a passagem, mandou a passagem. Mas abri esse bar lá na Bahia. Um bar lá na Bahia, em Barra Grande, né? Estava em São Paulo, eu estava esse convite para fazer esse DJ. Perdido. Segura um pouquinho que a gente vai deixar a conclusão da história para o segundo bloco. Massa demais, eu quero muito. Aí eu lá, saiu de São Paulo, recebeu um convite para ser DJ lá na Bahia. Lá na Bahia. É. Então, a gente volta em seguida e aí você conclui essa história, porque agora ficou interessante. Olha esses links, né? Vou chegar lá e vou voltar aqui em Passo Fundo ainda. Tem que contar toda essa história aí. Que a vida nos dá, né? Esses links, né? Voltamos em seguida. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local e hoje eu estou conversando aqui com o escritor Eduardo Paulos e a gente parou naquela parte que você recebeu um convite ali para ir lá para a Bahia, São Paulo, abrir o bar, né, para abrir um bar, né, tocar na inauguração de um bar chamado Manada. Manada. Primeiro contextualizando que a gente ia chegar onde eu me tornei poeta realmente. Sim. Primeiramente, eu não sei o quão interessante é isso para as pessoas que estão ouvindo, mas vamos lá, né? Não, mas essas histórias são sempre... Histórias de origem são sempre interessantes. É uma história real, né? História real. Bom, eu estava, né, perdido ali em São Paulo, no meio da pandemia, comecei a namorar essa pessoa, né, que tinha os contatos, e acabei indo para a Bahia produzir esse bar, tocar nesse bar Manada.
E aí eu brinco, quando eu tô contando essa história para amigos, essa é uma parte que a galera ri bastante, que eu cheguei lá e era realmente manada, não era maior nada. Nada. Manada. Maior nada. Eu acho que aqui eu falaria manada, homem, aquele sotaque passafundense. E em 3 dias ali eu já vi que eu não ia conseguir trabalhar. Eu estava trabalhando às 7 da manhã, às meia-noite, comendo 2 lanches. E eu reclamei, a Amanda me mandou embora da casa também. E ali eu fiquei 3 dias na praia, ao relento. E lembro que no começo eu estava falando que minha mãe dizia que eu deveria arrumar as formas de me sustentar nas viagens. Sim. Nessa viagem eu estava com uma mochila de brechó, 3 quilos de glicerina, e para fazer sabonete, saca? Sim, e essa era a ideia. Sabonete. Se desse tudo errado, eu ia vender sabonete na rua e brechó. E deu realmente muito errado, né? Eu tava ali já no 2º dia na praia, eu circulei bastante em Barra Grande, na Península de Maraú, sul da Bahia. Pedi ali pousos em algumas pousadas, queria fazer algumas trocas, mas nada. E manada continuava ali exercendo, e acredito que era para ser. Porque numa noite ali que eu tava na frente de um bar, beira de praia, eu tava meio que dormindo ali no banquinho, eu puxei meu computador, tinha uma chuva de meteoro rolando nesse dia, que não tem nada a ver com o contexto de chegar em Meteoro Pérola, porque depois eu cheguei em Meteoro Pérola, pensando nesse dia, o livro teve vários outros nomes, e nessa noite eu juntei ali uns 15 textos num documento. Você escreveu naquela noite? Não, mesmo? tinha já. Já tinha escrito? Como te disse, eu já vinha escrevendo a vida toda, né? Desde a professora de português que elogiava meus textos, até o presente momento que estava vivendo lá. E ali eu fiquei assim, caraca, eu tenho 10 textos, 15, e eu tenho mais. E eu fui olhando as notas e eu fiz ali o início de um livro que tinha outro nome. Não cabe falar que o nome de tão ruim. Esse nome aí foi um desenvolvimento de amigos e passagens e coisas que chegaram nesse nome. Eu tenho que agradecer a todo mundo para que chegou nesse nome comigo. E ali eu falei, cara, eu acho que isso aqui tem sentido de ser alguma coisa, porque fez sentido para mim. Eu nunca tinha lido coisas parecidas e até nem todos os textos estão aí hoje. Apenas 5 desses 15 ali que eu botei. E ali eu falei, cara, eu acho que eu sou alguma coisa envolvendo a escrita, e tudo que estava acontecendo naquele momento estava confluiu exatamente para eu chegar naquela praia, dormir os dias sozinhos e me autodeclarar escritor nesse dia, né? Porque eu tinha ali o início de um livro que hoje está aqui. E aí foi ali que começou. Foi aí que começou mesmo, né? Começou foi ali lá que você percebeu que você poderia fazer isso. Deu essa virada. Deu a virada de chave. Que a gente falou antes. Deu né? a virada de chave. Agora tem um poema aqui que eu achei super interessante, porque quando a gente pega a capa do livro, a gente vê que ele tem uma vibe, digamos assim, meio, ele parece muito com alguma coisa de DJ. Essa capa. É caótico, né? E essa coisa assim fluorescente, né? Tem os extraterrestres ali. Tem uma psicodelia. Tem uma psicodelia musical, assim, que lembra muito essa questão, essa vibe de DJ ainda, né? E o nome dele também, Meteoro Pérola, também é um nome que dá uma pegada meio sci-fi, assim, uma coisa. Mas aí eu achei um poema na página 53 chamado Tapejara, o poema. Tapejara, que tem alguma coisa mais Rio Grande do Sul, mais interior, que Tapejara, né? E é um poema curto. Tu quer ler ele para nós? Quero. A minha avó leu, assim, eu tava agora em Tapejara, toda vez que eu venho, eu fico uma semana lá na minha avó. A minha avó é aquela avó tradicional gaúcha que faz chimarrão de manhã, liga o fogão a lenha e vive conversando sobre qualquer coisa, a melhor pessoa do mundo para conversar, sabe? Ela foi a primeira pessoa que leu o livro. E ela pegou esse poema aqui e ela falou, mas ficou bonito, né? E tu fala que... Então eu digo assim, ó, que... Engraçado, eu preciso dizer que lá tem um lagarto, que ele é desse tamanho, assim. E minha avó dá comida para ele há muitos anos. E eles dois têm uma relação próxima, sabe? Ela é amiga do lagarto. Enfim, aqui no interior...
Ah, desculpa, mas o lagarto é bom pro interior. Ela não matou o lagarto, não comeu o lagarto. O controle de pragas ele é ótimo. Mas ele é o protetor da casa. Ele e o gato, né? Aqui no interior tem lagarto, comida na mesa, almoço farto, tem papagaio, galo, cachorro, gato. O lagarto é tão velho que até parece um jacaré, a avó varre o chão e às 7 horas está de pé. Interior é amor, preconceito, não sei como aceito. Interior é amor, pureza, tristeza, natureza, natural beleza. Juro que tento, não tenho ação, logo desisto. Aqui parece que nada mais vai mudar e o ato mais agressivo é registrar. Então, o que me resta, sabe? Vindo, né, tantas vezes de São Paulo para Tapejara, de Rio de Janeiro para Tapejara, é o que Mas é justamente essa não mudança do interior, justamente que traz essa afeição por aquele lugar, né? E o amor. Porque eu imagino você saindo de São Paulo, por exemplo, dessa vibe toda de Bahia, lá no bar Manada, que não deu nada. Não, deu muito, né? Deu muito, né? Não deu em nada. Mas é do nada que vem as coisas, exato, né? Exato. Dessa vibe toda assim, você chega no interior e você tem um outro extremo, né? Você tem um outro lado da moeda, digamos assim, e a vida ela acontece nesses opostos, né? Muito amor, mano. Essa contradição, foi essa contradição, aliás, que me chamou a atenção, justamente porque, como eu te falei, o livro ele é todo, tem uma capa tecnológica, mas tem um poema ali que fala sobre o interior, né? Exato. Que é de Tapejara, não tem algo assim mais, na minha concepção, pelo menos, sul-rio-grandense do que isso. Porque eu também sempre circulei muito nessas cidadezinhas do interior, assim. Inclusive em Tapejara. Tapejara, né? Tapejara tem um significado, Tapejara. Eu acho que essas cidades do interior, elas têm uma espécie de contraste, né? Muito grande em relação a essas capitais que você frequenta. Sim, muito. É muito distante. Longe demais das capitais, como diriam os engenheiros. Tapejara, até tem um significado, Tapejara é lugar bom de pousar. Os indígenas denominavam Tapejara como um lugar bom de pousar. É um significado disso, né? Na língua tupi-guarani. Tapejara é, para mim, um lugar que eu talvez queira me aposentar lá, porque é um paraíso. Por exemplo, paraíso e em questão de qualidade de vida, imagem, né? As pessoas até que não são tão paradisíacas assim quanto na Bahia, que são pessoas libertas e desfeitas de qualquer preconceito, né? Esses nuances do povo brasileiro, eles também aparecem no livro, né? Isso. Eu queria criar um paralelo sobre isso, porque, poxa, me restou apenas amor para entender tudo e para conseguir vir para cá, depois de viajar e conhecer o Brasilzão a fundo, né? Pensa, eu tô lá na Bahia, eu venho para cá, é uma distância muito grande da comunicação, da energia, da proposta da cidade, né? De inclusão, de tudo, é muito distante. Então, cabe a mim, por exemplo, com esse poema, que meu ato mais agressivo é registrar, porque eu cansei de odiar as coisas do Rio Grande do Sul, de tudo que existe aqui. Eu cansei, é uma coisa que você começa a amar as pessoas pelo que elas são e pelos seus lados bons e positivos, ou você não vem, né? Saca? Eu tô... Não, e essas diferenças elas sempre ocorrem, né? Não adianta, né? Eu acho que é uma coisa bem marcada, assim, até pelo tamanho continental que o nosso país possui. Né? O Brasil é incrível. É muito grande, né? É muito grande, é muito vasto. Qual foi o lugar que mais te surpreendeu? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é colossal. Assim, ó, preciso dar uma respirada para te contar o que eu passei lá, e talvez fora daqui eu vou te contar. Eu estava falando ali no começo, eu trabalhei na recepção ali dos carros alegóricos, ganhando R$150 por dia para trabalhar 12 horas. Consegui no carnaval, no último carnaval. Então eu fiquei ali com um apito na Presidente Vargas, da Leandro Martins, tipo, passa pra cá, passa pra lá. E vendo todos aqueles carros gigantescos, é uma coisa megalomaníaca. E me surpreendeu tanto, porque, cara, é gigantesco. O Rio de Janeiro não é tão grande, mas ele é gigantesco ao mesmo tempo, sabe? E essa proximidade que você tem de estar ali numa praia, encontrar um grande artista global que você viu a vida toda na TV, de sunga ali, jogando futebol, sabe?
Fala, opa, e aí, Tony Ramos, tudo bem? Como é que você tá? Tranquilo? E aí, velho, tá... Sabe, uma coisa muito, assim, próxima. E isso foi assustador, gigantesco e viciante ao mesmo tempo. Tanto que em 2 anos eu tive que sair dali, né? Porque o Rio de Janeiro, ele te abraça, ele te corrompe em alguma certa medida ali também, sabe? Tanto que eu tô lá na Bahia agora, no meio do mato, e o Rio de Janeiro eu tô passando ali de vez em quando, né? Deu um tempo. Você continua na Bahia, depois da Feira do Livro aqui, você volta pra Bahia. Eu volto, eu vou de Passo Fundo para São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, vou dar uma volta ali pelo sul da Bahia, de novo eu passo em Itacaré, Moreré, Boipeba, fazer essa rota que eu fiz ali quando eu virei poeta na praia, e eu volto para Chapada Diamantina dia 20 de novembro fazer um evento. Dia 20 de novembro, na Chapada Diamantina, em Caeté-Açu, Vale do Capão. Como DJ? Como DJ, a gente vai produzir um evento que é o Dia da Consciência Negra lá. Então a gente produz um evento na praça, onde eu serei o produtor desse evento. A gente se uniu, todo mundo do Capão está unido através desse evento. Que vai ser um evento de dub, de som dub, na praça do Capão. E vai ser, tenho certeza que vai ser incrível. Para te encontrar nas redes sociais. Edu Paulus, P-A-U-L-U-S. Todo mundo me chama de Edu Paulo, não é Paulo, é Paulo no plural com U no final. Edu Paulus, Edu Paulus. Edu Paulus, em qualquer rede, no SoundCloud. Também como DJ, estarei lançando coisas novas. Para comprar o livro, dá para comprar pelas redes também? Dá para comprar pelas redes, em breve vai estar no Kindle, em outras plataformas digitais. E na minha mão, na Feira do Livro, é bem melhor de comprar. Aqui é autógrafo, dou um abraço. Certo. E pelo correio também, né? Vamos usar os nossos correios. Edu, posso te chamar de Edu já, né? No final da entrevista já posso te chamar. Super íntimo. Edu, muito obrigado pela sua presença, né? O programa está acabando, infelizmente. O bate-papo está muito bom. Nossa, muito rápido. Falei muito. E assim, ó... Quando você lançar o próximo livro, quando estiver de volta a Passo Fundo, né, me procure que a gente grava mais um programa. Tem mais 2 depois do próximo livro, né? Eu queria muito agradecer a você, agradecer a Passo Fundo, em geral, ao Rio Grande do Sul, a todos os meus amigos, a quem me ajudou a escrever, a quem deu o título, quem me ajudou no título, a quem me ajudou na capa. Um livro não se faz sozinho. Mesmo que eu tenha escrito, tenha feito tudo quase sozinho, né? É uma missão gigantesca fazer um livro. Foram 4 anos escrevendo, diagramando, publicando, editando e agora vendendo na Feira do Livro. Então eu queria somente agradecer a todo mundo que me ajudou, a Passo Fundo, a família, a todos os amigos que eu fiz nesse Brasil. Vocês todos são muito importantes para esse crescimento pessoal e a realização desse livro. Gratidão apenas e muito amor. Tô meio Haribo e hippie nesse momento. Está certo, tem que ser. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa.